Meu Senhor e meu Salvador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, invoco Tua presença, Deus, Jesus e Espírito Santo, sobre a minha vida. Senhor, que meus lábios impuros se tornem puros, purifique-os para que tudo que sai da minha boca para fora seja palavras que edifiquem meu próximo, que fortaleça a fé da pessoa e a todos, peço-lhes, Jesus, que conceda-lhes discernimento e sabedoria, que o que eu for falar seja apenas aquilo que o Espírito Santo for inserir em meu coração, em minha alma, em meu espírito, e que seja verdade. Pai, tende piedade de mim, por favor, que Tua misericórdia nos cubra com toda a Sua razão e Sua verdade. Amém. Que possamos juntos, eu e cada um de vocês, abrir o coração e ouvir a verdade que eu tenho a lhes dizer, que tudo que bloqueia a tua mente, o teu entendimento, sejam afastadas de você agora. E após eu lhes dizer essas, você saia de formas diferentes do que vocês estão me ouvindo. Amém? Muitas pessoas têm conhecimento sobre Deus Pai. Muitas pessoas têm conhecimento sobre Deus Filho, que é Jesus Cristo. Porém, poucos são aqueles que se atentam a saber sobre o Deus Espírito Santo. Podemos entender que a Bíblia ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é o começo do mundo, onde tivemos a manifestação do Deus Pai. Na segunda parte, tivemos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, que é o Deus Filho. E a terceira parte se inicia logo após a volta de Jesus para os céus, onde ele diz: e eu pedirei ao Pai que lhes envie um outro Consolador, e esse nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz toda a verdade. Podemos entender que, como vivemos no mundo após a morte de Jesus, vivemos na terceira e última parte da Bíblia. Vivemos no período de Deus Espírito Santo. Olha, aqui vou lhes dizer, um servo, Alexandre, você entenderá sobre o Espírito e por que receber o Espírito Santo é tão importante para a sua vida. Amém? O sobrenatural, Espírito Santo de Deus. Se nos atentarmos à palavra de Deus, podemos observar que os grandes homens usados por Deus foram tomados pelo Espírito Santo antes de conseguirem fazer seus grandes feitos aqui na face da terra. Como podemos ver, abre os ouvidos, em Juízes capítulo 14, versículos 6 a 19. Leiam. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Observamos também em Juízes, capítulo 6, versículo 34. Leiam. Então o Espírito Santo tomou pleno controle de Gideão e os fez tocar a trombeta de colocação, colocando assim todos a segui-lo. Também em Samuel, versículo 3, Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de teus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E naquele dia em diante ficou com bom. Até mesmo Jesus Cristo, antes de começar a sua obra aqui na terra, teve que receber o Espírito Santo. Como podemos ver em livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16, olha, absorvem o entendimento. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre pomba, pousando sobre ele. Também podemos ver a importância do Espírito Santo em livro de Lucas, capítulo 24, versículos 5, 49. E eis que sobre nós veio a promessa de quem? De meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essa promessa que Jesus Cristo fala a seus discípulos é a vinda do Espírito Santo sobre eles. E Jesus Cristo ordenou que eles permanecessem em Jerusalém até terem o Espírito Santo. Amém? Olha, nesses poucos versículos, vemos a importância do Espírito Santo na ação de Deus aqui na face da terra. Mas afinal, gente, abre os ouvidos. O que é o Espírito Santo? Me diga, o que é estar cheio do Espírito Santo? Lembre-se, para você entender que o que é ter o Espírito Santo, primeiro você tem que entender o significado da palavra Espírito. Vamos ver o que significa essa palavra Espírito no dicionário. Olha, vão lá e vejam. No dicionário diz: nome masculino, parte interior inteligente do ser humano, esfera do pensamento, a faculdade de pensar, entendimento, raciocínio, razão, inteligência, forma de pensar, feição ou orientação particularmente. Olha, para finalizar, o que é a opinião? Essas são algumas das definições da palavra Espírito que encontramos no nosso dicionário
Tá bom? Então, quando falamos de espírito, estamos falando de pensamento, estamos falando da parte imaterial ou incorpórea que orienta o ser humano. Dessa forma, podemos concluir que o Espírito Santo nada mais é que a mente humana. É o seu modo de pensar, é a cabeça da pessoa. Então, a forma com que a pessoa pensa é o que define o espírito desta pessoa. De forma que aquilo que alimenta a tua cabeça vai determinar as tuas ações e suas reações e as suas escolhas. Vai dar o rumo da tua vida, vai moldar o teu destino. Amém? Então, gente, abre os ouvidos. O espírito é a inteligência humana. Agora, vem cá. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada sobre o espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse versículo mostra que quem pode conhecer sobre você, senão a sua própria mente? O espírito do homem é a mente do homem, então quem pode conhecer você, saber sobre você, senão a sua própria mente? Ninguém pode, somente você pode ter acesso à sua própria mente, nem mesmo o diabo pode conhecer a tua mente. Da mesma forma, as pessoas mais íntimas e as pessoas mais próximas a você não conhecem a tua linda, bonita, maravilhosa mente. Somente Deus, que fez você sua semelhança e cuida e tem todo o conhecimento de tua mente. Fora Deus, ninguém mais sabe o que você está pensando nesse exato momento. É por isso que às vezes determinadas pessoas tomam atitudes que causam surpresas para nós mesmos. Essa pessoa sendo alguém intimamente próxima de nós. O diabo não conhece teus pensamentos demônios, tá bom, anjos caídos? E o que ele pode fazer é deduzir o que tem na tua cabeça, porque ele fica observando o que você fala nos seus lábios, o que você olha, para onde você olha, o que você faz quando você está sozinho ou sozinha. Logo, os espíritos malignos vão concluir que suas inclinações, dos seus pontos fracos, o diabo te observa. Ele não pode saber o que está dentro de você. Só o seu espírito, que é a tua mente, e Deus pode saber o que está dentro de você, debaixo da sua língua escondida. Agora, na última parte do versículo diz: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse versículo deixa bem claro que ninguém pode saber as coisas de Deus. Somente o Espírito de Deus tem acesso às coisas de Deus. Logo podemos concluir que se eu e vocês querem conhecer a Deus, queremos saber as coisas de Deus, fazer a sua vontade, eu e cada um de vocês, mundo, olhem, eu preciso ter a mente de Deus. O Espírito significa inteligência e santo significa separado. Logo, você tendo o Espírito de Deus, você passa a ter a inteligência separada. A sua inteligência que pensa diferente que o mundo pensa. Você não vai viver na injustiça. Você não vai estar convivendo e fazer o que é errado. Você vai viver de forma separada. As pessoas não sabem o significado da palavra santo e fala por aí de forma debochado. Olha lá o santinho. Na verdade, ela está dizendo: olha lá o separado. Pois a pessoa não se enquadra nas coisas desse mundo. Amém? Uma vez uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela passa a ter a direção do próprio Deus. O próprio Espírito Santo vai te dizer como devem ser as suas escolhas, suas atitudes e suas reações. Quem não tem o Espírito Santo é conduzido pelo espírito humano. E é por isso que às vezes vemos noticiários de pessoas fazendo coisas absurdas, pois elas pensam que o espírito humano, como o espírito humano, e são sujeitos às tentações dessa vida mundana, pois não tem o filtro dentro de si que as limite, não tem a forma de pensar que vem do alto, não tem a lucidez espiritual. Por isso, logo após a pessoa ser batizada nas águas, ela tem que buscar o batismo do Espírito Santo, pois é muito difícil agirmos nesse mundo em concordância com Deus, sem ter a forma de pensar daquele que é todo-poderoso, o Eterno. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é como se houvesse uma fusão do Espírito humano com o Espírito de Deus. A mente da pessoa se funde com a mente de Deus. A partir daí, gente, Deus passa a ter um canal com vocês, com nós, com o ser humano, passa a ter uma ligação, um link pelo qual ele vai inspirando, orientando, inspirando, e logo vai estar cheio do Espírito Santo, está sendo controlado com os pensamentos de Deus. Às vezes as pessoas são fãs de determinados artistas famosos ou se dedicam para uma torcida organizada de algum time, segue influenciadores em todas as redes sociais, se enche do modo de agir, de vestir e de se comportar daquele artista. Logo, essa pessoa está tendo um espírito daquilo que está se enchendo, daquilo que busca de todo o seu coração. Tua mente passa a ser moldada por aquilo que você está absorvendo, a ponto de até mudar a tua aparência para poder estar em concordância com o modo de agir daquilo que segue.
Amém? Então, lembre-se de uma coisa. Olha, vou lhes dizer, lembre-se de uma coisa. Estar cheio do Espírito Santo é você receber Ele de todo o coração. É você se ajoelhar, se prostrar. É você deixar Jesus ser Jesus na sua vida. É você abrir a porta do seu mais íntimo coração e pedir para que Jesus dê aquela água que você beba para pular para a fonte da vida eterna. Se encha do Espírito Santo. Deixa Jesus tomar posse de você.